Marcos Petersen. Sustentação oral por videoconferência, Dr. Douglas Harmia Michuk da Silva. Dr. Douglas, bom dia. O senhor nos acompanha bem à distância? Bom dia, excelência. Ouço, sim. Me ouvem bem? Sim. Bem-vindo, Dr. Rafael Petersen, o relator, a quem eu passo a palavra. Obrigado. Primeiro, bom dia a todos, então. Desembargador Roger Rios, desembargador Roger Favreto, desembargador Cândido, colegas de auxílio, doutor Rodrigo, doutor Ademiro, Ministério Público, advogados, servidores. Bom, doutor Douglas, esse é um caso de atraso de obra? Isso. E eu também aqui vou adiantar que, em relação ao recurso da Caixa, o voto é por negar provimento. Em relação ao recurso do autor, a apelação do autor, o voto é por dar parcial provimento para afastar a cláusula de prorrogação do 180, majorar a indenização para R$15 mil para ambos autores. E eu ressalto ali que, em razão do afastamento da cláusula de prorrogação, o termo inicial dos lucros cessantes ficou alterado, mas eu estou considerando também os 60 dias de entrega das chaves ali. Então, nesse sentido, eu consulto se o senhor dispensaria a sustentação oral. Obrigado, doutor Rafael. Apenas questiono só para esclarecer, a indenização por dano moral foi arbitrada individualmente? Não, para ambos. R$15 mil no total. Certo. Então, eu gostaria de sustentar sobre esse ponto, excelência. Pois não. O senhor tem a palavra. Tem a palavra, isso. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Eu cumprimento aqui os julgadores dessa colenda turma, especial doutor Rafael, que é o relator do caso, o desembargador Cândido e o desembargador Roger, que são os vogais da presente demanda. E, como dito, o caso é um atraso de obra pelo programa Minha Casa Minha Vida, no condomínio Capital Parque, em que o senhor Mário e a senhora Artiela, eles adquiriram esse imóvel com uma promessa de entrega para o dia 3 de outubro de 2020. E eu destaco aqui apenas esse ponto na sustentação, que é justamente um posicionamento que a jurisprudência desse mesmo tribunal, TRF4, que é quanto à individualização desse dano moral. E nós sabemos que a pessoa física ela vai sofrer dano moral, sabemos também que a pessoa jurídica pode eventualmente sofrer um dano moral, mas nesse caso nós temos aqui uma conclusão, que a unidade habitacional ela não pode sofrer um dano moral. Então conclui que essa indenização por danos morais ela seria uma indenização por unidade, seria basicamente considerar uma anomalia jurídica. E da mesma maneira nós também não podemos considerar que, por eles se tratarem de um casal, o senhor Mário e a senhora Artiela, eles teriam metade da indenização que teria um indivíduo sozinho nesse contrato. Se estivéssemos falando de um consumidor único nesse contrato, ele também teria, e teve, em casos passados, a indenização moral arbitrada em R$15 mil. Então, quando nós interpretamos dessa maneira, significaria isso violar o direito fundamental do cidadão à justa indenização. Seria considerar que, por eles serem um casal, eles teriam metade da indenização que o indivíduo sozinho teria no contrato. Então nós estaríamos aqui, como disse, ignorando a dignidade humana, ignorando a justa indenização, porque os dois estariam sendo tratados como um mero número nesse contrato. Enquanto a realidade é que cada um teve a frustração da expectativa do sonho da casa própria adiado, cada um teve aquela preocupação, como disse inclusive a advogada que me antecedeu, a doutora Joyce, né, o dano que isso é causado na vida da pessoa, e aqui nós estamos falando do imóvel que está atrasado há quase 5 anos, né, sem a previsão de entrega. Ambos tiveram desgaste familiar, com cada um com suas famílias, em relação às discussões, relações familiares, quando esse imóvel vai ficar pronto, que mau negócio você fez. Cada família, cada um dos contratantes passou por isso. Então é imprescindível que esse dano moral ele seja arbitrado de forma individual, de acordo com o sofrimento causado a cada um dos adquirentes. Nós até trazemos esse assunto hoje, mas isso já foi superado há muito tempo. E eu cito aqui o recurso especial número 753253, julgado no dia 15 de dezembro de 2005, pela lavra do então falecido ministro Humberto Gomes de Barros. Então, abre aspas, o direito à reparação por danos morais é personalíssimo. Não faz sentido a pretensão de indenizar um grupo familiar, que não é sujeito de direitos e nem tem personalidade jurídica. Ou seja, nem a unidade habitacional, muito menos o grupo familiar composto pelos apelantes, possui essa personalidade jurídica.
E eu digo isso porque nós já temos tanto a terceira, tanto a quarta, a 12ª turma do TRF4 decidindo dessa maneira. A conclusão foi justamente essa. Se houve atraso da obra, cada um dos titulares do contrato deve ser justamente indenizado. E eu cito aqui os julgados. Apelação número 50.06.003, dígito 87 de 2022, 4047202, desta Egrégia Terceira Turma, pela relatoria do desembargador Cândido, julgado no dia 17/9/2024. Apelação civil número 50.29.197, dígito 68 de 2021, 4047100, da quarta turma, pela relatoria da desembargadora Vivian Josete Pantaleão Caminha, julgado no dia 15/2/2023, e apelação civil número 50.17452, dígito 03 de 2021, 4047000, da 12ª turma, pela relatoria da desembargadora Gisele Lemke, julgado no dia 18/10/2023. Então, excelências, me parece um pedido razoável que essa turma defina, não somente nesse sentido, mas defina também como esse entendimento como pacífico, reconhecendo a individualização do dano moral para cada um dos adquirentes, para cada cidadão, para cada indivíduo. E eu gostaria, excelências, também de finalizar aqui a minha sustentação, reiterando o que já disse em outras oportunidades nessa egrégia turma, e vendo também, mais uma vez, fazendo referência à doutora Joyce, que me antecedeu na sustentação, como procurador do senhor Mário, como procurador da senhora Artiela, como advogado do consumidor, é relevante nós reconhecermos que o programa Minha Casa Minha Vida ele tem esse papel importantíssimo na sociedade. Ele dá habitação digna para milhares de consumidores, para milhares de cidadãos. Mas é também importante nós reconhecermos que os projetos atrasados e não concluídos, com 2, 3, 5 e até mesmo com 10 anos, como vimos há pouco, eles lesam ainda mais o consumidor, que é um cidadão hipossuficiente que busca o sonho da casa própria. Dessa maneira, o programa ele não está ajudando o consumidor, ele não está ajudando o cidadão. Ele está atrasando a obra, está atrasando a vida desse cidadão, que é, mais uma vez, hipossuficiente. Então, excelências, por esses motivos, eu pugno aqui pela majoração do dano moral para R$15 mil, como já foi arbitrado, e pela individualização do dano moral para cada um dos contratantes, ou seja, para o senhor Mário e para a senhora Artiela, respeitando a justa indenização do cidadão. Essas eram minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Rafael. Pois não. Bom, eu vou abordar apenas esse ponto, porque os demais eu já referi do voto. Acho que em pese importantes considerações que o doutor trouxe na sustentação oral, e conforme venho julgando em outros casos, e conforme também pelo que eu venho observando a jurisprudência aqui dessa turma, o patamar de R$15 mil me parece um valor razoável. E se a gente for considerar que há 2 autores, seriam uns 7.500 para cada um. E fixar 15 mil reais para cada autor, e a gente teria um valor total de R$30 mil, me parece que destoaria um pouco do que vem sendo fixado na maior parte dos casos. Mas eu reconheço que é sempre uma questão difícil arbitrar a compensação por danos morais. Mas estou, então, mantendo o que eu já havia referido inicialmente, majorando a compensação por danos morais para 15 mil para ambos autores, no valor total. Então, concluindo, o voto é por dar parcial provimento ao recurso de apelação dos autores e negar provimento ao recurso da Caixa. Esse é o voto. Muito obrigado. Eu vou pedir vênia ao doutor Rafael e ao doutor Cândido também nesse caso. No 94 eu vou pedir vista, porque as ponderações que o senhor advogado doutor Douglas trouxe são efetivamente valiosas e são pertinentes. E eu fico me perguntando, não só nesse caso, doutor Douglas, mas casos que possam, onde pode haver variadas configurações, tanto dos contratantes quanto dos familiares que eventualmente tenham residido no imóvel, ou tivessem a pretensão de residir no imóvel, é algo a ser pensado. E estava conversando com o doutor Cândido, inclusive, não só com relação a casos desse tipo de dano, mas outros danos que podem
atingir direta ou indiretamente terceiros, familiares ou mesmo não familiares, né? Então, para buscar tomar o esforço de ter uma diretriz o mais clara e abrangente possível, vou pedir licença ao senhor e ao relator para pedir vista, ou seja, não vamos poder concluir nesse momento o julgamento, mas me parece que é uma oportunidade onde isso se faz necessário. Eu peço vista, então, no 94. E, senhor presidente, eu também aguardo e acho importante, eu tinha inicialmente acompanhado o voto do Dr. Rafael, mas essa discussão sobre quem é atingido pelo dano moral é uma questão bem interessante. Eu acho que a gente não tinha enfrentado na turma ainda com essa especificidade aqui. Louvo o procurador por trazer essa questão, a importância da sustentação oral. Então, aguardo também essa questão. Pois não. Então, no processo 94, após o voto do relator, dando parcial provimento ao recurso de apelo dos autores, negando o provimento do recurso da SEF, pediu vista o desembargador Roger Aguarda, o desembargador Cândido. Dr. Douglas, muito obrigado pela contribuição. Um bom dia ao senhor. Igualmente, excelências, muito obrigado. Ótima sessão a todos.